Muita gente tem o testemunho. Eu não sei se você sabe o que é, mas é quando a pessoa ela conta a sua vida. Tem o testemunho, que é quando a pessoa conta as coisas ruins que aconteceram na sua vida. E no meu caso, eu tenho o testemunho, que é a parte onde eu vou contar sobre as coisas engraçadas que aconteceram na minha vida. Talvez não seja um vídeo para você rir, mas é um vídeo só para você entender como foi a minha história para me chegar, estar trabalhando com humor e estar me tornando especialista em humor. Na minha infância, na década de 70, o humor entra na minha vida através dos Trapalhões. Você que já tem a mesma idade que eu, lembra dos Trapalhões, e foi um marco na nossa vida, onde nós nos reuníamos em frente à TV para assistir os Trapalhões todo domingo. Então ali foi onde iniciou a paixão pelo humor. Tanto é que aos 5 anos de idade, o circo dos Trapalhões estava ali na minha cidade, no meu bairro. E foi a primeira vez que eu fui em um circo e de lá para cá eu me apaixonei pelo humor. E com 8 anos de idade eu fiz o meu primeiro stand-up. Como foi esse stand-up? Na época a gente nem essa palavra nem existia. Mas houve uma solicitação da professora para que alguém lesse uma história que estava num livro de português. Naquela época o livro de português ele tinha algumas passagens bíblicas e eu acabei lendo ali a parábola do semeador. Eu tinha me mudado de São Paulo para Bahia e meu sotaque ele era muito carregado no R. Eu falava porta, torta. E meus colegas da sala nunca tinham me ouvido falar, ou ler dessa forma. Eu era sempre muito calado. E quando eu comecei a ler, eles começaram a rir. E quanto mais eu lia, mais eles riam. E eu sem entender nada, continuei. E o semeador começou a semear e lá vai. E aquilo acabou me constrangendo um pouco e me fechando até para o lado da leitura. É algo que hoje eu estou até tentando desenvolver. Mas naquele período, ali foi impactante porque eu nunca esqueci essa cena. E ficou marcado. E no decorrer da minha vida, eu comecei a ter contatos com humor. Não sabia exatamente o que eu queria da vida como profissional, ou se fosse tempos modernos, provavelmente eu teria escolhido essa carreira. Mas naquela época não tinha. O humor ele era bem centralizado ali só nesse programa, não tinha outros programas de humor. Lá na frente que foram chegando outros tipos de programa, como Cacete Planeta, com o Chico Anísio, o Jô Soares, e já foi lá na década de 80. Nos meus 12 anos, eu já contava piadas. Eu gostava muito de ler livros de piadas. Pegava muito rápido as piadas. Mas eu não identifiquei ali o meu potencial para piada. Eu gostava de fazer e o povo gostava de ouvir. E eu tacava-lhe o pau. Aos 16 anos, eu fiz uma apresentação da Melô do Preguiçoso, que é uma sátira de um casal sobre a preguiça. Marido se alevanta e vai armar um mundé pra pegar uma paca gorda pra nós comer um sarapaté. Aroeira é pau pesado, não é minha véia. Cai e machuca meu pé e ai deu saudade. E essa sátira acabou também trazendo muitas risadas, foi bem divertido e as pessoas gostaram muito. Aos 17 anos eu tentei tocar violão, comprei um violão e ali tentei dedilhar, fazer aqueles exercícios de ficar batendo o dedo na pedra para criar calo, mas dom para música eu não tenho, apesar de ter um violão aqui atrás. Esse violão é do meu filho, ele que toca. E eu comprei também aquele pandeiro, agora foi recente, mas também não tenho coordenação motora para instrumentos. Com 20 anos também eu era cover de Michael Jackson, então eu gostava muito de Michael Jackson, me vestia igual ele, usava o corte de cabelo igual e fazia os trejeitos. Aos 19 anos eu entrei num grupo de jovens da Igreja Católica chamado Graco, aqui em Salvador, e comecei um processo de trabalhar com coreografia, ou seja, eu era coreógrafo do grupo
de danças, inclusive nós ganhamos 3 festivais de música, de dança e coreografia ali no Colégio Antônio Vieira, na década aí de 90, mais ou menos, eu tinha 19 anos, antes da virada do século. E também comprei nesse período um teclado, onde não aprendi também da mesma forma, acabei somente programando ele e fingia que ficava tocando para poder azarar as meninas ali, e o pessoal estava muito risado com essa situação. Eu era muito desengonçado para a questão de músicas, mas pro humor, naquele período eu tinha deixado o cabelo crescer e fazia imitação de um quadro que tinha no Faustão, que eu gostava muito, que era Os Sombras, onde as pessoas iam na rua imitando os trejeitos da pessoa que ia na frente. Naquele período onde eu fazia isso era dentro de um convento, então era muito engraçado porque as freiras elas passavam às vezes com a bandeja, com a Bíblia, e eu seguia ali fazendo os trejeitos dela, e o pessoal do grupo de jovens que nós estávamos em retiro espiritual, pra você ter uma ideia. E ali o pessoal ria muito, era muito engraçado e tirava o pessoal da concentração. Da espiritualidade, que eu tirava ali a concentração das pessoas. Por ter o cabelo grande e participar do grupo de jovens, eu fiz algumas encenações como Jesus Cristo. E mesmo nas encenações de Jesus Cristo, também tinha muito a parte do humor. Por saber dele ser do meu lado brincalhão, dava chicotada mesmo como a gente diz, de avera. Essa história é muito boa, muito engraçada. Era o percurso de mais ou menos uns 3 quilômetros, onde nós iríamos no caminhão fazendo as encenações das paradas, que são 2 paradas da Via Cruz. Decidi levar a cruz andando pelo caminho e aquela procissão atrás, Semana Santa, e lá vamos nós. Eu com a cruz e o pessoal em volta, meus amigos, me falando, era pra gente ter ido no caminhão, você colocou a gente pra andar, e aí eles batiam mesmo, tá? De raiva porque eu tinha feito, e lá vamos nós, e fiz aquele percurso, mais ou menos umas 3 horas de caminhada, porque tinha as paradas. No final do dia meu ombro estava em carne viva, e aí ria muito. Nesse período nós tínhamos também as gincanas. Então na gincana eu fazia sempre algum papel cômico, engraçado, fazia contorcionismo, eu fazia a imitação do Seu Peru, da escolinha do professor Raimundo, porque eu tinha essa facilidade, tinha esse dom. Naquele período mas não tinha nem ideia de que o humor poderia. Eu queria ser artista, agora qual deles? Porque o violão não dava, o teclado não dava, pandeiro não dava, chacoalho, nem apito eu sabia tocar. Suviar foi uma dificuldade na minha vida. Nesse período de grupo de jovens, antes de deixar o cabelo crescer, eu usava também a faixa, igual o Cazuza. Na época tinha o Menudo, na época tinha, inclusive eu fiz também a apresentação, eu era o Rick Martin do Menudo, nós dançávamos na escola. Também era muito parecido com o Cazuza, por causa da faixa, e eu era magro. Inclusive na empresa que eu comecei a trabalhar, eu tive esse apelido de Cazuza. E foi ali onde eu tive contato primeiro com o desenho em arte. Na escola eu era muito bom em desenhar. Eu sempre tomei nota 10 em desenho, em replicar imagens, fazer cópia de desenhos. Eu era muito bom, gostava muito das historinhas em quadrinhos, gostava muito de desenhar. Aí eu passei um período trabalhando em uma empresa, acabei deixando de lado essa coisa de arte, de ser artista, Foi quando meu filho nasceu, e aí a dificuldade me fez trabalhar, buscar um sustento. E ali daquele período trabalhei até os 34 anos, mais ou menos, até quando eu saí da empresa. E aí desenvolvi um trabalho, um projeto social, para a gente fazer a distribuição de cesta básica, brinquedos, etc., no interior, nas creches de orfanato. E dentro desse projeto foi quando eu tive contato com o palhaço. Ali eu comecei a fazer a apresentação de palhaço de uma forma empírica mesmo, tipo um animador. Chegava para animar a criançada, para brincar com elas, trazia bolas, brinquedos, etc. E ali foi a primeira vez que eu fiz o personagem de palhaço. Não tinha um nome, mas a partir dali eu comecei a desenvolver esse trabalho.
Eu comprei as roupas junto com o meu amigo. Nós inclusive fizemos apresentação em empresas, em creche, em praça, né, em orfanatos. E foi um período assim que eu gostei muito de fazer aquele tipo de personagem. Aos 40 anos eu tive contato com o pessoal dos Terapeutas do Riso, que é um trabalho, que são os Doutores da Alegria, que eles fazem um trabalho muito interessante dentro dos hospitais. Esse trabalho dos Terapeutas do Riso é um trabalho árduo, ainda existe hoje, onde eles fazem aquele acompanhamento das crianças dentro dos hospitais, do centro de recuperação com criança do câncer. Então era muito delicado, tem que ter muita responsabilidade, você tem que ter sua consciência que ali, a qualquer momento, aquela pessoa vai morrer, e muitos morriam mesmo. E aos 44 anos eu fiz uma participação, nós estávamos fazendo uma apresentação, na realidade, ali na Barra, próximo ao Farol da Barra, onde iria haver o jogo da Copa, né? Que nós tivemos o jogo da Copa aqui na Bahia, no Brasil. Naquele período eu fazia apresentações junto com um grupo que eu fazia parte, na rua, pulando corda, imitando cachorro. Então era o dia todo que nós passávamos ali fazendo palhaçada. Inclusive eu saí, dei uma entrevista no Bahia Revista, na época com o argentino do Arrocha. Estou aqui para procurar alguma pessoa que vai poder torcer para a Argentina comigo. Será que pode ser você? Está torcido a bandeira do Brasil. O Brasil vai se lascar agora, tá? Se lascou! Passou esse período, o filho cresceu, tive mais uma menina, e há 2 anos passados eu fiz uma apresentação no projeto que nós chamamos aqui de Clama Bahia, na praça pública, porque o palhaço que estava escalado, ele não pôde ir. Eu acabei adaptando ali um personagem, eu já tinha algumas roupas, algumas peças de roupa que eu tinha utilizado no passado, e ali eu comprei o restante, mas eu fiz um texto e criei o nome de um personagem que foi o personagem Café, o personagem com a fé. Não café de café, é café com K. Café, palhaço que tem fé. Continuou vivo e hoje eu estou desenvolvendo para nós fazermos a apresentação, né, nas igrejas. Então, palhaço café, o palhaço que tem fé. Voltando àquele sketch de palhaço de teatro, não palhaço de animador, nem o que nós chamamos de borra-cara, mas um palhaço que ele vem com texto, que ele vem com um propósito de estar fazendo, trazendo mensagens bíblicas através dos seus sketches, das suas entradas, da sua reprise, e estamos desenvolvendo esse trabalho. Além de que eu escrevo, eu tenho alguns textos, alguns personagens, criei também alguns personagens e comecei a estudar um pouco sobre humor, sobre stand-up, sobre esse meio, né, humorístico, e decidi depois dos 54 anos que é algo que eu quero fazer para minha vida, para o meu restante, é trazer humor, trazer alegria, algo que eu sempre fiz, mas sempre fiz de uma forma não profissional. E trouxe isso, que é um dom que eu sempre tive, o humor na veia desde pequeno, e quero passar essa alegria, o que eu tenho de conhecimento, a criação. Criei muitas piadas, escrevi muitos roteiros. Aí o que faz uma pessoa, né, depois de velho, querer fazer piada? Você pensar, quando tudo mais não deu certo, vamos fazer piada, stand-up. Pelo menos vamos fazer as pessoas rir, né, no final da vida, no final da história. Então por isso que eu digo para você que isso é um testemunho, é um testemunho humorado daquilo que eu passei. Talvez não tenha sido muito engraçado, mas com certeza é cheio de graça, porque eu creio que desde pequeno esse dom foi um dom que Deus me deu. E eu tenho essa facilidade de fazer as pessoas rirem, inclusive na minha família, toda vez que existe um encontro de família, eu que sou aquele que acaba trazendo a risadaria, a coisa engraçada, começa a contar os causos de infância, as artes que nós fazíamos quando criança, e acaba sendo ali o centro de humor, de piadas, relembrando, né, os velhos tempos. Então eu deixo esse vídeo assim mais como um relato